Olá, muito bom dia. Estamos começando mais um episódio de Curitiba Raiz, esse programa que tenta resgatar as histórias e despertar o amor por Curitiba em curitibanos raiz, nascidos e criados aqui, ou em curitibanos que adotaram a cidade como sua cidade de coração. Eu sou a Cristina Grêmio, jornalista, sou curitibana raiz e tenho a companhia do Germano Vieira, que é um curitibano de coração, aqui trazendo muitas histórias também, a paixão por Curitiba e pela história dessa cidade fantástica em que nós moramos, né, Germano? Muito bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Cris. Muito bom estar aqui com você de novo. Quem não assistiu os primeiros episódios, fica aí o convite, né? A gente já tem alguns episódios publicados, todas as terças e quintas, 11h30 da manhã, estamos aqui falando sobre histórias de Curitiba. E a gente conta nos episódios iniciais a nossa própria história, quem somos nós, a gente se apresenta, conta a história das nossas famílias e começamos a contextualizar o que a gente quer fazer despertar no curitibano, que é a história de Curitiba, como Curitiba chegou a essa potência, a essa metrópole, capital do estado do Paraná, 2 milhões de habitantes aqui caminhando no século XXI, tentando resgatar ainda alguns aspectos que já foram destaque em termos nacionais e internacionais, meio que se perderam aí nos últimos tempos, mas lembrando de como tudo foi construído. E a gente passou por alguns episódios aqui, estamos no ciclo da erva mate, já no segundo século de existência da cidade de Curitiba, que começou lá no século XVII, 1693 é a data da fundação da cidade, e ela demora muito tempo, ali 100 anos mais ou menos, mais de 100 anos, para começar a se entender como um vilarejo que pode expandir. Era só uma passagem de tropeiro, estou fazendo de novo o resgate aqui para quem não viu os primeiros episódios, mas depois voltem lá porque vale a pena. E aí ela vira um iniciozinho de cidade em desenvolvimento. Um entroncamento, né? Desse entroncamento das... Relembra aí pra gente das o caminho do Peabiru e o caminho do Viamão. O eixo norte-sul, leste-oeste. Uhum. Então a gente tinha que vencer a Serra do Mar para chegar aqui no primeiro Planalto e poder adentrar o estado. E o pessoal que vinha de São Paulo vinha pelas trilhas e cruzava com o caminho do Peabiru, justamente aqui nessa região, para ir para o sul, ou vindo do sul também, né? Uhum. E o leste-oeste, o Peabiru, que era um caminho indígena, ligando o Atlântico ao Pacífico. Ao Pacífico, exatamente. E esse entroncamento rendeu frutos. Rendeu frutos. Começamos o ciclo da erva mate, já adotada dos índios, né, dos incas e dos índios que habitavam a América do Sul. O Germano, no episódio passado, fez uma belíssima contextualização do que acontecia no mundo naquela época. Então, na China já havia um desenvolvimento de milênios e a cultura do chá, poderosíssima. E a gente entra, de certa forma, para rivalizar, mas até hoje a erva mate não consegue ser rival da potência que é o mercado do chá no mundo inteiro. Mas a erva mate produziu o primeiro grande herói paranaense e o único até hoje que figura no panteão dos heróis lá em Brasília. O nome dele está lá. Estou falando de Ildefonso Pereira Correia, ninguém mais, ninguém menos que o nosso queridíssimo Barão do Cerro Azul. É uma história linda essa, né? É uma história fantástica. E de personagens que têm um papel fundamental no estado, né, na cidade. E a gente perceber que a gente vai discorrer um pouquinho sobre os feitos desse empreendedor nato, né, desse visionário, e ver que como a gente não tinha uma população muito grande, as pessoas vestiam vários chapéus, né? Então, como empreendedor, como político, como fomentador do desenvolvimento do estado, fomentador mesmo, da né? sociedade, Grande das artes. Exportador, foi o maior exportador de mate da história. A gente estava falando dos Fontana, dos Leão, mas tinha os Correia. Comerciante, fomentador da cultura, né? Porque o dinheiro propicia ele a desenvolver essas coisas e ele tem a visão de investir nessas coisas que geravam valor. Então, é um grande paranaense, um grande brasileiro, com uma história triste, né, Cris? Você me contou a história, eu fiquei arrasado, porque eu não tinha consciência de todo esse papel. Desde que eu, como repórter, descobri a fundo essa história, entrevistando historiadores, na época dos 300 anos de Curitiba também, se não me engano, foi nessa época, lá em 1993, quando Curitiba completou 300 anos, teve muitos lançamentos e houve um filme, que foi gravado um filme, o ator é o Erson Capri, o ator que vive o Barão do Cerro Azul, que é paranaense, aliás, ele é meu
primo, em 2º, 3º grau. As nossas avós eram irmãs. Mas ele foi pequenininho, ou acho que, não sei se já nasceu no Rio de Janeiro e, enfim, fez uma carreira artística e se dissociou da família. As famílias vão também aumentando muito e perdendo conexão, né? Quer dizer, a avó dele é minha tia-avó. Entendi. Eu já não convivi com a avó dele, que era mais velha do que a minha avó. Então, né? E a minha avó já faleceu faz muito tempo também. Então, as histórias perdem. Mas Erson Capri vive o Barão do Cerro Azul e a Júlia Gunn, que era uma atriz muito em evidência na época, vive a Baronesa. A esposa do Barão do Cerro Azul. Tem Camila Pitanga, que vive uma personagem importante ali, se envolve com um Pica-Pau, que era o exército que defendia a República, e tem a história dos maragatos, né, os gaúchos. Os gaúchos revoltosos que queriam derrubar a República, passam por Curitiba. A gente já chega nesse ponto, porque é isso que faz do Barão do Cerro Azul um herói de fato. Mas antes a gente precisa explicar como ele surge na história paranaense, e a gente vai se embasar nesse pequeno livreto que foi publicado pela Lei de Incentivo à Cultura, na época, com curadoria do Núcleo de Mídia e Conhecimento, patrocínio do próprio Joanir Zonta, que é o fundador da Rede Condor, o Condor, Degradê Estúdio de Ilustração, o Governo Federal do Brasil, o Ministério da Cultura da época. Eu não tenho nem a data da publicação. Isso aqui foi uma relíquia que eu guardei de alguma reportagem que eu fiz, mas foi feito em história em quadrinhos, a história do Barão do Cerro Azul, para que as novas gerações conheçam quem foi esse super-herói paranaense e que figura no panteão dos heróis, como eu disse no início, lá em Brasília. É o único paranaense que consta lá no livro de aço do panteão dos heróis. Parnanguara. Parnanguara, que veio para Curitiba novinho e cria um império aqui, que é a indústria de erva mate Ildefonso Correia, que era a dele. Antes dele receber o título de barão de Dom Pedro II, ele virou barão porque o Império Brasileiro reconheceu a importância dele para o desenvolvimento do Brasil. Sim. Né? Na época, era o estado mais novo do Brasil. O Paraná tinha se tornado independente da província de São Paulo. O pai dele era empresário no litoral, né? Isso. O pai dele era empresário no litoral. Acho que você sabe um pouquinho dessa história, da época da emancipação do Paraná, em 1853. Isso. Até então, o Paraná era parte de São Paulo. É por isso que até hoje tem um ditado que diz: Curitiba é muito provinciana, o Paraná é muito provinciano. Ditado não, né? Uma colocação meio pejorativa. Dos paulistas. Quer dizer que a gente está sempre se subjugando a São Paulo. O Paraná era parte de São Paulo e em 1853 se emancipa de São Paulo. E né? o pai dele, era defensor de tudo isso. Da emancipação. Da independência. Paga um preço, ele é perseguido, tem algum boicote em cima dele. O filho, que é o criança barão, ainda. Criança, mas na juventude ele vai estudar no Rio de Janeiro, como todas as famílias prominentes que tinham algum recurso e queriam proporcionar educação. Porque não tinha ainda as faculdades aqui. Ou no Rio, ou São Paulo, ou no exterior. Né? A gente precisa lembrar, a gente já falou isso num episódio anterior, que a primeira universidade do Brasil é a Universidade Federal do Paraná, aquele prédio histórico ali na Praça Santos Andrade, de frente para o Teatro Guaíra, do outro lado da praça, onde eu, com muito orgulho, digo que estudei. Foi uma experiência incrível. 1912. Foi o ano da fundação da Universidade Federal do Paraná. Olha só. Eu estudei naquele prédio histórico ali, que atualmente abriga só o curso de Direito, mas antigamente tinham outros cursos, jornalismo também era ali. E por que a gente fala dessa história? Antes disso, Barão do Cerro Azul aqui é da metade do século XIX. Sim. 1853, quando o Paraná se emancipa de São Paulo, o pai dele tem que sair do estado era um empresário já atuante, mas o Ildefonso Correia, o filho, era criança. Então tinha que sair do Paraná para estudar. As famílias que podiam mandavam seus filhos para Rio de Janeiro, para faculdades isoladas que existiam. Fora do estado. Na Bahia tinha também. Sim. Então, ou estudava fora do Brasil, ou ia para São Paulo ou Rio de Janeiro. Bahia, que já tinha. Então ele vai lá, faz um curso em humanidades, volta para o Paraná e começa a desenvolver os negócios do pai. Foca na questão da erva mate, começa a exportar. Ele é um desbravador, ele acaba indo visitar o Uruguai e a Argentina em busca de conhecimento, aperfeiçoamento dos negócios. Monta a primeira Casa do Mate em Antonina. Né? Com o irmão Pedro. Aqui tem todo esse histórico dele desde a infância e tal, mas tem um pedaço aqui que eles contam: a Casa do Mate. Instalei-me em Antonina, é contado em primeira pessoa, é uma delícia de ler também para os adultos, não só para crianças e adolescentes. Instalei-me em Antonina por volta de 1874.
junto com o meu irmão Pedro, fundei uma casa comercial e meu primeiro engenho de mate, a Casa do Mate. E aí depois, com a abertura da Estrada da Graciosa pela Serra, novas oportunidades surgiram. Foi por volta de 1878, 4 anos depois de fundar a Casa do Mate com um irmão lá em Antonina, resolvi transferir meus negócios para Curitiba. Que já estava em franco crescimento. Já tinha os Fontana, já tinha os Leão produzindo mate, também o negócio ali começando a crescer. A gente falou no episódio passado, inclusive, da indústria da madeira, começando a fomentar também o desenvolvimento do estado para fornecer barris para transporte da erva mate. Para a gente ver a importância da logística, né? Quando a estrada fica pronta e permite, as pessoas acabam se mudando e trazendo desenvolvimento. E ainda era a estrada de chão, porque a estrada de ferro mesmo, que foi a inaugurada, pedra fundamental, foi colocada por Dom Pedro II, foi a vinda de Dom Pedro II para o Paraná. Tinha 2 propósitos, já quase uma década depois disso aqui, que foi 1882, se não me engano. A gente vai fazer um episódio falando da viagem de Dom Pedro II pelo Paraná, passando por Curitiba, obviamente. Mas ele vem para colocar a pedra fundamental da estrada, o que viria a ser a estrada de ferro, Paranaguá-Curitiba, que hoje vai até o interior do estado, atravessa o estado, né? Apesar de a gente estar tão atrasado nas ferrovias, mas tem esse marco. Sim. E ele vem para ver, Dom Pedro II, vem, é só uma parte que eu estou fazendo aqui na história do Barão do Cerro Azul, mas é interessante. O Dom Pedro II vem para ver, além de colocar a pedra fundamental da estrada de ferro, para ver como os imigrantes europeus estavam sendo recebidos na região de Curitiba, porque o Império Brasileiro tinha incentivado a vinda de imigrantes para começar a substituir a mão de obra escrava, porque, né, vamos lembrar, a Princesa Isabel, 1888, Lei Áurea, proclama a abolição da escravatura no Brasil. E isso depois, inclusive, no ano seguinte, é um dos motores da proclamação da República, porque havia uma elite que não queria abrir mão dos escravos e não aceita aquela evolução ali do Império, cria um conflito e começa a ter as discussões políticas e tem o golpe da República, porque foi um golpe. Voltando aqui ao Barão do Cerro Azul, né? A gente tem esse propósito de falar do Barão do Cerro Azul hoje. Aí ele cria esse início da indústria Ildefonso Correia, que é mais uma indústria de erva mate aqui em Curitiba. Ele tem, a indústria tem muito sucesso, ele vira o maior exportador de erva mate do Paraná e provavelmente devia ser do Brasil, né? Porque a erva mate era um produto local aqui. Ele ganha uma proeminência política, ele vira um vereador da cidade de Curitiba, depois ele vira um deputado provincial e, por fim, ele ainda acaba sendo vice-governador do estado, da província do estado em algum momento. Mas com a indústria em franco desenvolvimento, ele acaba vestindo ele acaba assumindo vários papéis dentro da comunidade curitibana e paranaense. E criando inimizades também, inclusive. E criando inimizades também. Mas com uma visão que ele tinha empreendedora e de negociante, e isso a gente aprende nos bancos da vida, né? Ele entende o valor da conversa, do diálogo. Ele no papel político, então, membro da Câmara dos Vereadores, no papel da sociedade curitibana, ele é um fundador do Clube Curitibano. Sim, e teve também a Associação Comercial do Paraná. Na parte comercial, a Associação Comercial do Paraná, e na parte social, o Clube Curitibano. Então, ele atuava... Era pouca gente na cidade, atuava em diversas frentes. Mas o mais marcante... Esse era um marco do que hoje a gente fala inteligência emocional. Exatamente. Se relacionava em todas as áreas, com gente de todas as áreas. E acaba afetando a vida de todos nós, né? Eu tenho um tio que foi presidente do Clube Curitibano. Olha. O tio Luiz Antônio, que era o caçula. E com certeza tem um carinho enorme pelo Barão do Cerro Azul, porque deve conhecer essa história, né? Quem passa pela associação comercial, pelo Clube Curitibano, ou tem qualquer relação com essas famílias que fomentaram o ciclo da erva mate, no Paraná inteiro, mas aqui em Curitiba a gente está falando dessas famílias, deve ter um orgulho danado dessa Mas, Cris, história. você tem que contar
a história do Barão. Já chegamos Quando à ele parte. salva a cidade. Já chegamos à parte que é o que fez dele um herói de fato, né? E que é uma história triste, né? É uma história triste. Eu fiquei chocado. Mas eu quero só me aprofundar um disso. pouquinho nesse ponto que você chegou, seguindo aqui também o livrinho que está embasando o nosso episódio de hoje. E já eu comecei atropelada porque eu amo a história do Barão do Cerro Azul e tenho muito orgulho de ser curitibana e ter tido um antepassado, não é meu antepassado direto, mas um antepassado, um conterrâneo que fez tudo isso pela história de Curitiba e do Paraná. Esqueci de agradecer a audiência de quem está nos assistindo pelo YouTube, Rumble, Twitter, Getter ou LinkedIn. Estamos em todas essas redes de forma simultânea e pedindo aí o seu like, a sua inscrição nos meus canais. Por enquanto a gente transmite nos canais Cristina Grêmio e eu dou prioridade para o YouTube, que eu estou querendo fazer crescer um pouco mais o canal do YouTube. Então peço, caso você não seja inscrito no canal Cristina Grêmio no YouTube, que inscreva-se, deixa o joinha aí para que o algoritmo da plataforma distribua para mais gente. Voltando ao Barão, você estava falando das várias frentes aqui, né, do Barão do Cerro Azul. Ele fala ele criou os engenhos Tibagi e Iguaçu, produzindo a erva Ildefonso, que era a marca da erva. Aí ele cria as embalagens, ele é precursor nisso. A impressora paranaense. A impressora paranaense para produzir as embalagens, a marca. Na parte política, olha o que ele fez aqui. Foi presidente da Câmara Municipal de Curitiba. Além de vereador, foi presidente da Câmara, foi nomeado presidente do Conselho Fiscal da Caixa Econômica nesse período, foi presidente da província por 4 dias, que ele era vice-presidente, que você diz, foi nomeado delegado especial de instrução primária e secundária, equivalente hoje ao cargo de secretário da Educação. Olha só. Então também fomentou isso. Presidente da Comissão de Imigração, porque, como eu disse, os imigrantes europeus já estavam chegando. Foi eleito deputado provincial em 1887, Comissão Central da Organização da Pinacoteca Paranaense, em 1886, fundador do Clube Curitibano, fundador da Associação Comercial do Paraná, mas tem essa história trágica, mas eu tenho muito orgulho, eu virei fã, eu passo na Avenida Barão do Cerro Azul, que para quem mora em Curitiba é a continuação da Cândido de Abreu, que vem lá do Palácio Iguaçu, no Centro Cívico, passa pela frente do Shopping Miller, e a partir ali da praça, que a gente chama de Praça do Homem Nu, que é a Praça 19 de Dezembro, em homenagem à emancipação do Paraná, tem a Rua Barão do Cerro Azul, que vai até o Largo da Ordem. Então, são 3 ou 4 quadras. Eu passo ali pensando no Ildefonso Corrêa. E na transversal, uma delas, né, a Carlos Cavalcante, onde fica o solar do Barão, que era a casa onde ele morava com a baronesa, que tem o Museu do Mate. Visitem, não deixem de conhecer a história do mate, do ciclo da erva mate, do mate da indústria Tibagi e Iguaçu, que era um dele, da marca Ildefonso Corrêa. E bem, ele morava ali, tocava todos esses negócios. Era uma figura proeminente na cidade. E nós estamos na Revolução. Nesse mesmo período, o Brasil em revolução. Os gaúchos vêm arrasando tudo lá do Rio Grande do Sul, invadindo cidades, machucando gente, matando pessoas. Porque aqui já teve a proclamação da República, tá? A gente não está contextualizando a história do Brasil, mas já teve em 1889, que é bem nessa época. Sim. O golpe da República foi um golpe, os militares tomam o poder, mandam Dom Pedro II de volta para Portugal, deserdam a família imperial, jogam todo mundo nos mares ali, com a roupa do corpo praticamente. Sim. Dom Pedro II saiu com um saquinho de terra do Brasil que ele usava no travesseiro para dormir. Amo também essa história. Os maragatos vêm subindo. Os maragatos gaúchos, lutadores, queriam derrubar a República. E vem arrasando as cidades e os combatentes que se opunham a eles, né? Sim, os que defendiam a República, eles arrasavam pelo caminho. Então, os líderes de Curitiba, o prefeito de Curitiba, as lideranças políticas de Curitiba, na iminência de terem a cidade invadida, imaginando que vão ser mortos, eles abandonam a cidade, né? Eles fogem da cidade, né, Cris? Vicente Machado, e aí me perdoem os descendentes de Vicente Machado, a gente não tem culpa também dos erros dos nossos antepassados. Vicente Machado abandona a cidade sua sorte. E leva o governo todo junto com ele para Castro. E o Barão do Cerro Azul é escolhido ali pelos homens. Pelas pessoas que ficaram, que não podiam fugir. Eles escolhem o Barão para representar a cidade. E o Barão elabora uma estratégia de defesa de Curitiba, né, para receber os maragatos ali, que eles não destruam a cidade, não estuprem as mulheres, não maltratem as crianças, não destruam as propriedades. Sim. Ele cria uma frente de negociação. Ele reúne recursos próprios dele e das pessoas que ficaram na cidade
como se fossem pagar um resgate, vamos fazer uma negociação. E ele salva a cidade, não é, Cris? Faz um crowdfunding. Exatamente. Uma vaquinha, uma vaquinha financiamento moderna. coletivo. Na falta das lideranças políticas, ele assume essa liderança. Quando os maragatos se avizinham da cidade, ele vai como um emissário e negocia com os maragatos para que a cidade seja preservada. A gente precisa contextualizar também da seguinte forma: os maragatos vinham do Rio Grande do Sul com muita força. Quando eles chegaram na Lapa, que hoje é a região metropolitana de Curitiba, Tem o cerco da Lapa. eles sofrem um cerco, o famoso cerco da Lapa. General Carneiro ali liderando, né? O exército republicano, que era chamado de pica-paus, oferece pela primeira vez resistência a esses revolucionários. Tem uma luta sangrenta, muitas mortes ali. Muitas mortes na Lapa. Lá na Lapa tem também um museu que conta toda essa história. Recomendo. É uma outra visita maravilhosa de fazer para quem é de Curitiba e sai pouco da cidade. Fica 1 hora daqui de carro. Enfim, tem ônibus, ônibus de linha que leva para lá. E o fato é que Barão do Cerro Azul, vivendo esse drama de ver a cidade abandonada, ele ter que assumir um governo sem ser o governante ali. E salvar a cidade. Salvar a cidade. Que era o objetivo principal ele dele. primeiro se informa o que aconteceu na Lapa. E ele tem essa informação. Eles foram muito atacados, a resistência foi grande, mas eles venceram. E eles vão vir para Curitiba para se recompor antes de seguir para São Paulo, Rio de Janeiro. O que eles precisam? Olha o que é um homem visionário, né? O que eles precisam? Eles vão chegar aqui precisando de curativos, então a gente precisa ter enfermeiras, remédios para atendê-los, né, para curar as feridas de guerra. Eles vão precisar de alimentos, vão estar famintos, vindo de guerra, de roupa, farda, cobertor, enfim, recompor o que eles perderam pelo caminho. Né? Obviamente de recursos financeiros para seguirem em frente, passando por outras cidades e de alguma forma comprando alimentos, comprando o que precisa. Então eles fazem essa vaquinha, esse crowdfunding, a história conta, né? Para justamente dar essa tranquilidade. Então ele se propõe a negociar não com destruam os a cidade. Vocês não estupram nossas mulheres, não invadem nossas casas. Aí eles escolhem quais as melhores casas da cidade, vão abrigar, vão virar hospital ali de campanha, vão abrigar esses revoltosos que chegam ali para se recompor, para seguir em frente. Então Curitiba vira, como já era desde sempre, uma cidade pouso para prestar serviços aos viajantes, só que eram revolucionários, perigosíssimos, agressivos, os que estavam vindo ali. E Curitiba não era pró-república ou pró-queda da república, ela estava isenta ali, ela só não queria ser destruída. E a classe política já havia abandonado a cidade à sua própria sorte. Então tem uma classe covarde que foge para salvar a própria pele e deixa a cidade ao Deus dará. E o Barão do Cerro Azul consegue essa proeza, tem sucesso na negociação. As pessoas não são violentadas, a cidade não é destruída, não é atacada, eles pagam um resgate, né? Eles dão atenção aos necessitados, quem precisava de comida, quem precisava de medicamento, eles pagam os revoltosos e a cidade é preservada. E eles vão embora. E aí, aqui, esse livrinho conta, né? Apesar de prometer dar o próprio sangue, o governador em exercício, Vicente Machado, se viu obrigado a deixar Curitiba e transferir a capital para Castro. Leva todo mundo embora, leva o exército, né? A força. A segurança que poderia defender a cidade. Força de armas que poderia defender a cidade. E aí, aqui diz, né, que os homens de mais projeção na época pediram que houvesse essa intervenção por parte do Barão do Cerro Azul. É feita toda essa acolhida aos maragatos quando eles chegam aqui. E havia já um exército, os pica-paus, na cidade, né? O Barão também esconde alguns desses representantes da República que já estavam aqui para... Preserva esse pessoal. Preserva esse pessoal. Ou seja, ele é o isentão da época. Ele é o em cima do muro da época. Só que ele faz isso não por covardia, né? Ou para tentar negociar alguma coisa com um lado ou com o outro, como a gente vê hoje na política. Ele salva a cidade. Para salvar a cidade. É um herói de fato. É linda essa história. Sim. Só que aí os maragatos se recompõem, seguem viagem, vão ser derrotados lá para frente pelos pica-paus. Vicente Machado retoma Curitiba com o governo e reviravolta. Ataca o Barão do Cerro Azul. O acusa de traição por ele ter salvo a cidade. Eu acho que fica uma situação muito desconfortável, né?
as lideranças abandonam a cidade à sua própria sorte, imaginando que a cidade vai ser destruída. Quando eles voltam para a cidade está salva, tem os seus heróis que conseguiram salvar as mulheres, É muito o fácil voltar a patrimônio. governar assim, né? Aí ele volta com o exército, acusa o barão e cria uma trama que termina na morte do barão. O livrinho... Uma trama sórdida. Sórdida, da pior política mesmo, do que há de pior na humanidade. O livrinho descreve aqui da seguinte forma: ó, Gumercindo Saraiva e seus homens, são os maragatos, já celebravam a vitória em Curitiba. Não demorou para que a derrota do almirante Saldanha da Gama no Rio de Janeiro fosse confirmada, arruinando os planos de seguir para São Paulo. Os maragatos recuaram para os Pampas, antes da chegada das forças legais ao Paraná. Né? Então chegam as forças legalistas mesmo para defender a República, depois que os maragatos já tinham ido embora. Aí a data aqui, 5 de maio de 1894, chegam as tropas legalistas a Curitiba. À frente, Vicente Machado e o general Everton Quadros. Quando os florianistas, né, os que defendiam a República de Marechal Floriano, já era Marechal Floriano Peixoto, o segundo presidente do Brasil que estava no governo da República. Quando os florianistas chegaram à capital, foram recebidos com alegria por Vicente Machado, que retornava orgulhoso. O pesadelo da guerra parecia ter fim. Mas não foi o que houve. Aí vem toda a história aqui, né? O Raimundo Everton Quadros, que era o líder principal no momento, comandante do exército local, agindo como representante do próprio Marechal Floriano Peixoto, aplicou a lei marcial, abre um inquérito militar e a capital mergulha num regime de terror. Inúmeras acusações foram feitas alegando traição. Famílias deixaram o Paraná fugindo das mortes na calada da noite. Então, teve um exílio, como a gente está vendo atualmente no Brasil, gente fugindo do Brasil por causa de perseguição política. Né? Circulava uma lista com mais de 1.000 nomes de supostos cúmplices dos maragatos. Entre os nomes, dolorosamente, constava o meu, né? Aqui é o Barão do Cerro Azul contando, e o de muitos outros inocentes. E aí tem uma ceninha aqui muito triste dele tentando escrever uma carta, dizendo: as acusações que me fazem são falsas, tenho consciência de que tudo o que pratiquei somente obedeceu aos mais nobres e puros sentimentos, não quis aceitar conselhos amistosos para fugir, muita gente tinha recomendado que o barão fugisse. Ele tinha recurso para isso? Ele não fez isso, quem fugiu foi Vicente Machado. A minha fuga daria razão às calúnias e seria a confissão de que eu não confiava na imparcialidade dos juízes legais. Nem criminoso, nem revolucionário sou. Mal posso escrever. Fato é que ele é preso, acusado de traição da pátria e levado para um justiçamento na calada da noite, colocam ele dentro de um trem. Então vai lá, ele e outros para uma viagem para a morte na Serra do Mar, né? E eles são parados lá no meio da Serra do Mar. Quem faz a viagem de trem de Curitiba para Paranaguá hoje em dia tem uma parada na serra em que eles mostram, tem as cruzes lá, é o local onde foi morto o Barão do Cerro Azul. Eles dizem que vão levar ele para um julgamento e acabam levando ele para assassiná-lo. Assassinado. Sem julgamento. Eles são deixados, o que a história nada. registra, eles são colocados de joelhos e mortos com um tiro a queima-roupa na nuca, na maior covardia mesmo. Quilômetro 65, próximo ao Pico do Diabo, estrada de ferro Curitiba-Paranaguá, em 20 de maio de 1894. E detalhe, eles são colocados, os nomes deles no livro dos traidores da pátria, porque existe isso também, o livro dos traidores da pátria. E passa mais de 100 anos para que consigam tirar o nome dele do Traidores da Pátria. Quem faz Fazer isso a justiça. É o então senador Osmar Dias. Eu, numa entrevista com ele em Brasília, ouço isso, pergunto quais são os seus maiores feitos como senador, e ele diz: olha, tem um que pouca gente valoriza, mas eu valorizo muito. Eu consegui tirar o nome do Barão do Cerro Azul do livro dos Traidores da Pátria e colocar no livro dos Heróis da Pátria. Inclusive, nessa entrevista, ele me relata que conseguiu levar a Brasília eu acho que era bisneta, uma descendente do Barão do Cerro Azul, que já estava com seus quase 90 anos na época, e essa senhora chora copiosamente na cerimônia em que efetivamente o nome do Barão do Cerro Azul vai para o livro de Heróis da Pátria. Então ele está lá no Panteão dos Heróis de Brasília, uma história lindíssima que merece ser conhecida mais a fundo. Pesquise a história do Barão do Cerro Azul. O nome do filme que eu mencionei no início é O Preço da Paz. Esse filme que é Erson Capri e Julia Gunn no papel de barão e baronesa. Não sei onde está disponível, mas é fantástica essa história e é um orgulho para Curitiba. A gente precisa conhecer nossas raízes, né? Sem dúvida. E vamos dizer,
Não faz tanto tempo, né, Cris? É agora. Não, 1894 ele foi morto, 1994 fez 100 anos, acho que foi mais ou menos... foi quando o Osmar Dias me contou essa história, foi o ano de 2008, isso eu lembro que eu fui, eu não lembro de que ano que que tiram, mas é ali, início dos anos 2000, que ele consegue tirar o nome do Barão do Cerro Azul da lista de traidores para de heróis. Nosso programa está chegando ao fim, espero que você tenha gostado da história do Barão do Cerro Azul e, assim como eu e o Germano, tenha tanto orgulho de ser curitibano raiz, de ser curitibano de coração, também por causa dessa história. Muito obrigada, Germano. Obrigado, Cris. Muito legal. Vamos trazer pessoas que têm essa experiência, que têm essa descendência, que têm essa cultura registrada no sangue de ser curitibano. E vamos em frente. Até a próxima semana. Esperamos você no próximo episódio. Não esqueça, Curitiba Raiz, curta aí, compartilhe, traga mais gente para conhecer a nossa história. Até o próximo episódio.